E aí, galera, olha, o tema da live hoje tá. Gente, eu tô de short, tá bom? Tô em casa, então, só pra vocês verem aqui, o nosso tema hoje é a gravidade não existe. Eu percebi que tem uns vídeos na rede social, por exemplo, Super Xandão, né? Uma galera aí que é terraplanista, e eles falam algumas coisinhas que quem estudou, tá, gente, não repete. Que, por exemplo, que a gravidade não existe. Mas será mesmo que a gravidade não existe? Mas para mostrar que tá errado, a pessoa tem que provar, tá bom? Então, tentando desmistificar essas coisas, essas bobagens, essas besteiras faladas na internet, vamos verificar uma das formas, tá, de saber se a gravidade existe. Uma das maneiras. Quem já ouviu a história do Newton, tá bom? Ah, quem foi Newton? Por exemplo, aqui, ó. A história conta, né? Isso é muito usado pelos professores. Obviamente que não se tem um registro claro sobre isso, mas que Newton estava embaixo de uma macieira, né? Uma árvore de maçãs. E, ó, não é a maçã do amor, não, né? Nem o morango do amor. É a maçã, tá? Graças a Deus não era uma árvore de jaca, né? E uma maçã caiu na cabeça dele. E a partir daí, ele teve um insight de que existia alguma coisa que puxava esses corpos para baixo, tá? Mas é assim, não importa se isso é verdade, se isso não é, se isso foi só uma forma das pessoas encontrarem uma motivação, tá? Para Newton ter encontrado a resposta sobre isso. Só nos diz, né? As más línguas nos contam que Newton estava sentado lendo seu livro e caiu uma maçã. Nesse que caiu uma maçã, ele pensou, nossa, o que será que faz as coisas caírem? Antigamente, tá, tinha uma visão aristotélica que dizia o seguinte, que as coisas, elas se moviam de acordo com o local que elas pertenciam. Por exemplo, a fumaça de uma fogueira, ela subia para os céus porque a fumaça, ela pertencia ao elemento ar. Ok. Por exemplo, a água que cai de uma xícara, ela acabaria escorrendo para o chão de alguma forma, se infiltrando até chegar nos lençóis freáticos, dos lençóis freáticos indo para nascentes, rios e até chegar no mar. Porque a água, o líquido, o café, o que você tiver de líquido, ele pertence ao elemento água. Então, de alguma forma, as águas iam se encontrar. Sim. Aí, beleza. Então, de acordo com isso, nós começamos, o Newton, na verdade, começou a estabelecer esse conceito. Só que ele falou, talvez não seja isso, não. Talvez exista alguma força. Existem algumas cartas de Newton falando sobre isso, sobre a gravidade, que ele não conseguia explicar o que era. Porque como é que uma força, a distância de uma coisa e da outra, poderia interagir? Ele achava que é como se tivesse cordas, linhas amarradas uma coisa a outra, como se fosse um fio invisível que Deus puxa. Então é bem interessante essa discussão da gravidade, porque realmente não é uma coisa tão intuitiva essa ideia. Parece realmente, para quem não estudou, que ela não existe, né? A pessoa não é uma coisa que a pessoa precisa tanto assim. Então, o que aconteceu a partir dessa maçã que caiu? Surgiu a dúvida sobre a gravidade. Aí olha só, eu preparei aqui para vocês uma das maneiras. Vindo para cá, gente. Newton chegou aqui, ó, numa força gravitacional que era proporcional, esse sinal de proporcional ao produto das massas pelo quadrado da distância. Quando eu digo pelo, estou falando sobre a divisão, né, do quadrado das distâncias entre essas duas massas. Então, o que aconteceu? A partir disso, se estabeleceu essa relação.
aqui. Só que, gente, não foi tão simples assim, porque só depois de quase 100 anos que essa equação aqui ela ganhou um termo a mais, tá bom? Que termo seria esse, por exemplo? Esse termo aqui, chamado constante gravitacional. Tudo bem? Espero que no vídeo dê para ver. A gente usa como se fosse um G maiúsculo mesmo. Beleza? Essa constante gravitacional, gente, eu vou até virar um pouquinho a câmera aqui, ó. Essa constante gravitacional, Gzão aqui, ela é um valor que foi encontrado experimentalmente por outro físico, tá? Quase 100 anos depois de Newton, porque Newton não conseguiu encontrar esse valor. Esse valor aqui, eu escrevi ele aqui, ó, embaixo. É 6,674 vezes 10 elevado a menos 11. Todas essas unidades. Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Vocês percebem que essa notação científica aqui, esse valor é muito pequeno mesmo, tá? E por esse valor ser muito pequeno, ele vai nos mostrar como se fosse assim, a grandeza, tá bom, da força gravitacional. Então, a força gravitacional, ela é uma força que ela é bem pequena, tá bom? Então é necessário que o corpo possua muita massa, mas muita massa mesmo, para que se tenha uma força relevante que talvez nós possamos sentir. Como a Terra, onde nós vivemos, nós nos sentimos sendo puxados para baixo, tá bom? Ou seja, eu estou em pé agora, estou sentindo uma pressão nos meus pés. Depois de um certo tempo, relacionando agora com a força resultante igual à massa da desaceleração, tá? A segunda lei de Newton, nós podemos fazer a equivalência em relação ao peso do nosso corpo, por exemplo. Só um exemplo. Então, galera, essa força resultante, depois a gente pode fazer um paralelo com o peso, tá bom? Onde no lugar da aceleração, nós vamos usar a aceleração da gravidade, que até então nós não sabemos o valor dela, tá? Nós não sabemos nem se ela existe. Essa é a pergunta, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que a força resultante vezes a massa, força resultante é igual à massa de aceleração. Ok, perfeito. Isso aqui com um carrinho, a gente consegue brincar com isso. Um carrinho e uma rampa. A gente consegue medir uma força de uma batida. A gente consegue, sei lá, medir a força que é feita no fio. De boa, tranquilo. Isso não tem como mentir, né? Não tem nem a ver com a Terra plana. Ou a Terra ser esférica, ou não sei, né? Já seja lá com o nome que a pessoa chama. Então, até agora não tem nada a ver. Aí, se eu utilizar, por exemplo, isso aqui, tá? A segunda lei de Newton, e continuar só trocar o termo força pela força-peso, e agora aceleração pela aceleração da gravidade, aí a gente vai ter essa relação aqui, que é a relação da força-peso, ok? Sendo força-peso, tá? A mesma força que é sentida por nós, digamos assim, na superfície da Terra, a gente pode igualar aqui, ó. Força gravitacional seria igual a força-peso, tá bom? Porque é a mesma força que vai ser sentida por mim aqui. Eu quero saber se existe essa força. Se existe, a matemática, a física aqui, ela vai me mostrar, tá bom? Não estou inventando, não tem porquê, tá? São coisas que, por exemplo, se fossem mentira, se fossem verdades, elas não iam estar se encaixando perfeitamente. Então, a própria matemática, ela mostra. Quando eu igualei isso aqui, gente, eu posso agora trocar o termo FG pelo P, ok? Quando eu fiz isso aqui, a situação ficou o seguinte: ficou que essa massa seria igual a essa. Porque essa massa pequena é a massa minha, tá bom? Que eu vou ser agora, por exemplo, o corpo de teste. Essa massa arizona seria a massa da Terra. Bom, com o experimento, que não tem como ter sido um experimento que foi testado e testado por muitas pessoas, por muitos pares, tá bom? Que encontrou esse G aqui,
Esse experimento ele possibilitou que nós pudéssemos saber também a massa da Terra, ok? Então, por isso, eu posso utilizar aqui a massa da Terra. Então, nessa equação que ficou agora derivada de toda essa brincadeirinha aqui, eu tenho que a gravidade vai ser igual ao resultado dessa conta aqui, que é Gzão, Mzão dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa agora? Bom, a Terra, até então, na nossa conta aqui de seres humanos normais, ela é um ela é praticamente um ciclo, tá? Vamos aproximar assim. Se é um círculo, uma esfera, digamos assim, né? Ela vai ter um centro dessa circunferência e vamos poder puxar um raio até a borda. A borda seria onde nós estamos vivendo aqui, tá bom? Por exemplo, a altura do mar. Aí olha só, gente. A partir disso aqui, então agora, se eu colocar, por exemplo, a massa da Terra sendo 5,972 vezes 10 elevado a 24, olha só esse número, 10 elevado a 24, não sei nem como é o nome disso, tá? Mas é um número muito grande, é a massa da Terra, tá em quilogramas. Esse aqui é o raio da Terra. O raio da Terra, ele pode ser medido com semelhanças de triângulo em relação à Lua e tudo mais. Então, isso é visual, tá? Usando óptica, usando geometria, a gente consegue calcular isso aí de boa. Não tem como mentir, tá? É o que a gente está vendo, é o que a gente faz aqui. Então, até agora, eu tenho aqui informações que foi medida e medidas por muitas pessoas de forma diferente há milhares de anos, beleza? Aí tá aqui então, eu tenho a massa, eu tenho o raio e tenho a constante gravitacional. Quando eu coloco isso aqui, gente, eu botei um resultado que vai ser que a gravidade, tá? O valor da gravidade, ao contrário, ela vai ser aproximadamente 9,8, tá bom? Vou só deixar maior aqui. Vai ser 9,8. Por quê? Metros, tá? Por que metros? Porque o raio está em metros dividido por segundo ao quadrado, tá? Por se tratar de uma aceleração, ela tem que ter espaço, né? Que é o metros e o tempo ao quadrado, beleza? Então, esse é o valor aproximado da gravidade, 9,8. Eu sei que no ensino médio, no fundamental, no nono ano, a gente usa o 10, tá? É uma aproximação para ajudar os alunos, até que eles tenham muito mais assim, segurança em utilizar esses valores, tá? Mas o mais aproximado seria 9,8 e tem algumas casinhas decimais também, tá bom? Então, isso aqui nos mostra o seguinte, galera. Que, por exemplo, de acordo com a distância, tá? Que nós estamos do centro da Terra, a gravidade ela é menor, tudo bem? Ou então, pontos da Terra onde se tem mais massa concentrada, a gravidade pode ser maior também, tá? Então, tudo isso interfere, tudo bem? Obviamente que para o raio da Terra, em comparação a nós, tá? É muito pouco, por exemplo, se você sobe 100 metros numa montanha, digamos assim, a sensação ela vai ser praticamente imperceptível, porque é muito pouco em relação às outras quantidades que tem aí, entendeu? Mas olha só, a gravidade não existe, isso é uma bobagem, tá? A gente acabou de provar que matematicamente e fisicamente falando, que existe e ela aparece, não é um número inventado, tá? Tanto que se você utilizar as outras grandezas que são medidas experimentalmente, facilmente, sem existência da gravidade, digamos assim, tu consegue encontrar a gravidade como resultado, tá bom? Então, se ela faz parte disso, faz parte de todo esse aparato matemático e físico, não tem como mentir que a gravidade não existe, tá?